aquilo que Deus tem reservado aos nossos corações. E peço atenção dos irmãos para a palavra de Deus. Já deu tempo você sair, beber água, ir no banheiro, mas agora é um tempo que você deve tirar para meditar comigo, ou meditarmos na santa palavra de Deus. Deus tem nessa noite uma palavra ao meu, ao seu, aos nossos corações. Glória a Jesus. Nós lemos na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 3, lemos a partir do versículo 8. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a seguir. Glória a Jesus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Amém? Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Creio que todo mundo tem esta percepção. E quando eu falo dias difíceis, eu estou falando de uma intervenção diabólica no mundo. E essa intervenção diabólica no mundo que levam as pessoas a praticarem aquilo que é contrário à vontade de Deus. E infelizmente muitas pessoas têm se conformado. Quando eu digo muitas pessoas, eu estou me referindo aos crentes em Jesus. Estão se conformando com o que o mundo tem apresentado. Quando eu disse aqui que nós somos confrontados, nós somos provados todo dia, isso não é invenção. Agora mesmo, esses dias, uma cantora aí muito conhecida, ela recusou um convite de cantar num ajuntamento de homens, de 2 homens, porque casamento é mulher e homem, e ela está sendo massacrada nas redes sociais por ter rejeitado. Quer dizer, ela professou a fé bíblica e por esse motivo o mundo, que segundo a Bíblia jaz no maligno, está a crucificando. Mas é justamente desse tipo de pessoas e comportamento que Jesus precisa neste mundo. Confrontar o pecado, confrontar os costumes maléficos de uma sociedade caída, espiritualmente, moralmente. A sociedade ela está indo cada dia de mal a pior. E nós, como corpo de Cristo, servos de Deus, membros em particular, não podemos nos conformar e nem jamais, de forma alguma, permitir que estes desvários, venha nos atingir. Por isso a palavra de Deus ela nos confronta concernente o amor fraternal, concernente a paciência nas aflições. Nós passamos por aflições, isto são aflições, nós precisamos ser pacientes. Diz o apóstolo Tiago, até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. E sermos pacientes e vivermos aqui seguindo o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo. Você veja que praticamente uma sociedade toda, uma sociedade judaica, estava contra Cristo. Cristo era vigiado todo dia. Para onde ele ia, os saduceus, os fariseus, escribas,
E pessoas indicadas por eles acompanhavam Jesus para ver se Jesus falava contra a lei, para ver se Jesus blasfemava contra Deus, para ver se Jesus se dizia Deus, porque eles queriam de alguma forma acusar Jesus. Jesus era vigiado. Então, Jesus sofreu tudo isso e é o exemplo para nós que somos crentes. Nós que somos crentes precisamos entender que faz parte da nossa chamada sofrer por amor a Cristo. Sofrer por amor a Cristo. Existe umas filosofias ditas evangélicas que o crente, se estiver sofrendo, as coisas estão erradas. É uma migração do judaísmo, que se sofrer, se adoecer, se não for bem financeiramente, é maldição, e essa maldição tem que ser quebrada. Não é nada disto. Não é nada disto. Nós sabemos que faz parte da nossa trajetória aqui as provações, o sofrimento. Lembre-se lá do Éden. Se não houvesse o pecado, nós estaríamos livres disto, ou muito amenizado. Mas o pecado atingiu a todos nós. Graças a Deus que nós temos a redenção em Cristo. Um dia nós estaremos livres de tudo isso. Mas enquanto estivermos aqui, nós somos sujeitos a estas coisas. Agora veja aqui que o apóstolo Pedro, a partir do versículo 8, ele trata aqui do amor fraternal. Ele diz o seguinte: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. Nesse primeiro versículo, que faz parte do contexto que nós queremos nessa noite dissertar sobre ele, Pedro, ele instrui os irmãos, porque se entende que havia um grupo por trás, tentando colocar dissensão, tentando de alguma forma infiltrar entre os irmãos a inimizade, tirar dos irmãos a comunhão, que não tinham esperança no cumprimento das promessas de Deus, da esperança que aqueles crentes tinham no coração, do cumprimento dessas promessas feitas por Deus. Então, para fechar os irmãos em um todo, em uma unidade, ele recomenda que houvesse entre os irmãos um sentimento só, o mesmo sentimento. Um grupo que vive em um mesmo sentimento, o sentimento de Cristo, ele jamais será fácil de ser penetrado pelas falsas heresias. Jamais será fácil desintegrá-lo, porque ele está unido, ele forma um corpo só, ele está em unidade. Para exemplificar isso, vamos tomar como exemplo os estágios da água. A água, ela tem o seu estado, melhor dizendo, o estado sólido, ou melhor dizendo, o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso, pelo menos esses três. Quando a água está no estado líquido, é muito fácil você separar. Você pega um copo de água, você separa, ou em outros copos, bota um pouquinho num, um pouquinho em outro, você separa. Quando ela está no estado sólido, que é congelado, formado um bloco, uma pedra de gelo, aí não é fácil separar. É difícil, precisa ali de uma marreta, de um martelo para quebrar. Pois isso exemplifica muito bem a nossa unidade em Cristo. Quando nós estamos unidos em um só sentimento, o sentimento
que nos leva a ser compassivos. A palavra compassivo, ela quer dizer de alguém que tem compaixão. O significado real, que revela ou que tem compaixão. Alguém revela-se compassivo, alguém que tem compaixão, alguém que se compadece, alguém que tem misericórdia. Quer dizer, a falta de compaixão, a falta de misericórdia entre nós, de uns para com os outros, leva a ver a divisão, leva à divisão. A falta de compaixão, o apóstolo Paulo chama de espírito faccioso, ou melhor, eu acho que é Tiago que chama de espírito faccioso. E o que é isto? É um espírito de divisão, que ele tenta a todo instante, por todos os meios, colocar um irmão contra outro. Até mente, inventa, porque o objetivo dele é destruir os relacionamentos, é destruir a amizade, é fazer cessar o amor. E ele, conseguindo isso, ele vai tirar o poder da unidade. Vai tirar o poder da unidade. Mas a recomendação de Deus para nós esta noite é que nós tenhamos o mesmo sentimento de uns para com os outros, sentimento de misericórdia, sentimento de amor, amando os irmãos entranhavelmente. A palavra entranhavelmente fala de entranha. Quando se fala de entranha, fala de dentro. Não é um amor superficial. Não é aquele amor de bater no ombro, beijinho para lá, beijinho para cá. É o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro, segundo a Bíblia descreve, ele é sofredor. Viu? Ele é sofredor. Ele é compassivo. Ele é paciente, ele não se exaspera. Isso são as qualidades do amor. Então, quando nós amamos de verdade, nós somos capazes de sofrer pelo irmão, sentir a dor do irmão, sentir a necessidade do irmão, porque amamos. Um amor não superficial, um amor que vem de dentro do nosso ser. Entranhas de misericórdia. Sermos também afáveis. A palavra afáveis quer dizer benigno, meigo, suave. Vamos dizer bondoso. Então que sejamos nós de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, de entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Glória a Jesus. Quando o apóstolo Paulo, ele fala aos filipenses a respeito de Jesus, ele diz para os filipenses que eles deveriam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que Jesus era Deus, ou não deixou de ser Deus, mas ele estava com o Pai no céu, se achava na forma de Deus, essa é a expressão bíblica, se achava na forma de Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Você imagine, a pessoa está no trono, ele se humilhar, sair daquela condição de trono, de rei, de soberano, e descer à terra e não se achar igual a Deus. Mas aí Paulo diz que ele, já tendo descido do céu,
ele aniquilou-se ou se diminuiu, tomando a forma de servo. Agora você imagine, ele sair, deixar o trono, descer à terra, se humanizar, se fazer semelhante aos homens, e achado na condição de homem, se humilhar mais ainda, mais do que eu, mais do que você. Viu? Jesus se humilhou ainda mais do que eu, mais do que você. Porque se dissesse aqui, agora um de vocês aqui tem que morrer para a salvação destes aqui. Eu era o primeiro a correr pela porta. Ninguém queria, mas Jesus assumiu essa condição. Ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por você. Agora, Jesus fez isso baseado em quê? Fundamentado em quê? No amor. Puramente amor. Ele amou a mim que não prestava. Ele amou você, você não prestava. Hoje nós prestamos para alguma coisa porque fomos resgatados. Valemos o sangue de Jesus. Agora nós somos cidadãos do céu. E como cidadão do céu, a responsabilidade nossa aqui perante o mundo, ela aumentou. Agora eu preciso ser sal da terra e luz do mundo. Agora eu preciso andar bem direitinho, porque, lá em Hebreus diz que nós estamos rodeados de testemunha. Aí você vai ver quem são: Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles homens que estão lá na galeria dos heróis da fé. É um modelo, é um exemplo para nós. E todos os homens e mulheres de Deus que viveram posteriormente, vivem atualmente, que são modelo. Nós precisamos seguir o exemplo. Então, baseado no amor, Jesus, ele deu a sua vida por nós. Por isso, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glórias a Deus. No versículo 9, Pedro diz assim: não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Você entendeu? Viu a grandiosidade desse versículo? Não tornando mal por mal, viu? Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. A injúria, ela é um atentado. É um atentado contra a honra de alguém. É você dizer de alguém aquilo que ele não fez. E está previsto no Código Penal, viu? Previsto no Código Penal. No artigo 140 da Lei 2.848, a pessoa que injuria seu semelhante, ele é passivo de pena de 3 a 6 meses de cadeia e multa. Isso é o que a lei diz. A lei do artigo 148 da Lei 2.848. Então, dentro do ponto de vista teológico aqui, o que Pedro está dizendo é que nós não devemos agir à altura do mal que nos é feito. No Antigo Testamento, era previsto que conhecemos como lei de talião, olho por olho e dente por dente. Primeiramente, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 17 e o versículo de número 13.
Se alguém puder ler aí bem alto, para todo mundo escutar. Quem primeiro achar, leia. Muito obrigado. Então veja aí o que é que diz Provérbios. O irmão Raimundo acabou de ler. Quanto àquele que paga, olhe bem, escute isso aqui. Quanto àquele que paga bem como o mal, quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Alguém lhe fez o bem e você paga ele com o mal não se apartará da sua casa. Mas o que é que dizia a lei? Vamos para Êxodo 21, 23 ao 25. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Isso é o que estava escrito na lei. Mas aí Jesus veio trazer agora o evangelho da graça. E agora é diferente, não é mais olho por olho, não é mais dente por dente. Agora existe a palavra amor. Glória a Jesus. O que é que Jesus disse? Mateus 5, 38 e 39. Ouviste que foi dito. Essa expressão, ouviste que foi dito, é que está escrito. Olho por olho, dente por dente. Aí no versículo 39, Jesus disse: eu, porém, vos digo. Jesus disse: eu, porém, vos digo que não resistais o mal. O que é resistir o mal? É revidar. Revidar o mal. É isso que o diabo quer. Mulher, tu nem sabe. Fulano tal diz que tu é feia. Aí a irmã, ela é feia, aquela e tal. E aí começa. É isso que o diabo quer. Mas se alguém disser, irmã, fulana diz que tu é tão feia, aí a irmã diz, minha irmã, e ela é tão bonita. Vai desmontar o diabo. Vai acabar querela. Glória a Jesus. Então Jesus diz, não resistais o mal. Mas se qualquer te bater a face direita, oferece-lhe também a outra. Irmã, mas é minha honra. A minha honra está em jogo e tal, minha família. Nós fomos chamados, irmãos, foi para isso. Jesus me chamou para amar. Jesus me chamou para perdoar. Jesus me chamou para fazer a diferença. Se nós não fizermos a diferença, o que é que nós estamos fazendo aqui? Se nós não fizermos a diferença, qual é o significado de nós estarmos aqui? Amar, amar, amar. Eu sei que não é fácil, porque nós temos sentimentos. Mas vamos colocá-lo aos pés de Cristo. Eu aprendi uma coisa durante os anos que eu sou crente: não tem nada que o joelho não resolva. Porque eu já presenciei com os meus olhos. Coisa que humanamente era difícil, falar ia criar problemas. E não resolvia. Mas o joelho resolveu. A mão não resolve porque maldito o homem que confia no braço e faz dele a sua força. A língua não resolve porque Tiago diz que ela tem veneno. Mas o joelho no chão resolve. Eu lembro-me quando minha mãe mudou aqui para Guaraciaba.
Ela morava ali na rua Meton Silvano, e em frente à casa tinha uma casa de forró. Todo final de semana era forró até amanhecer o dia, não se conseguia dormir. E aí falar não ia resolver. E na justiça ia arrumar inimizade. E nós não podemos arrumar inimizade. Temos que arrumar a amizade, porque através da amizade você leva o evangelho. O que ela fez? Convidou minha tia e foram orar. Foram colocar aqui debaixo do joelho. Irmão, mas não demorou muito tempo. Daqui a pouco o dono resolveu, vendeu tudo, foi-se embora para o Rio de Janeiro. Graças a Deus, e foi resolvido. Porque o joelho resolve. Ah, o irmão falou mal de mim, bote ele debaixo do joelho. Ah, fulano me enganou no negócio, bote ele debaixo do joelho. Fulano usou de maldade comigo, me enganou, bote ele debaixo do joelho. Que ele vai se ter com aquele que está lá no céu, porque crente tem dono. Se você se acha filho de Deus, não resolva com o braço. Diga ao papai, papai, fizeram isso comigo, eu estou colocando ele nas tuas mãos, faça a tua vontade. Deus ainda ouve oração. Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isso foste chamado. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, nós fomos chamados para abençoar. Eu acho muito interessante uma frase criada pelo nosso irmão Gerardo Penha. Todo o carro dele ele botava o abençoado. No evangelismo, nós ia evangelizar, ele se dirigia às pessoas chamando de abençoado. Porque nós fomos chamados justamente para isso. Está aqui a Bíblia dizendo, para isso nós fomos chamados. Mas eu conheço um, e ele se achou no direito de amaldiçoar uma pessoa. Ele amaldiçoou, mas a maldição dele não pegou. Deveria era abençoar. E ao indivíduo se diz crente, se diz pastor. Mas a Bíblia está dizendo aqui que nós fomos chamados para abençoar. Está aí, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Amaldiçoou, não tem bênção, mas abençoou, vai receber bênção. Porque quando nós abençoamos, mesmo que as pessoas tenham nos feito mal, nós estamos clamando a Deus, pedindo a Deus, e a bênção de Deus nos alcança. Continuando aqui. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Até de manhã, quando se levanta, dobra o joelho, Senhor, me dá um dia abençoado, me guarda, me protege. Mas levantou o joelho, não pode ter oportunidade de já estar com a língua percorrendo a terra, falando mal dos outros. Então o que a Bíblia diz? Você quer amar a vida? Quer amar a vida? Refreie, coloque um freio na sua língua. Coloque um freio na sua língua. E os seus lábios não falem engano. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Eu não estou aqui, em hipótese alguma, direcionando isso aqui a ninguém. Eu estou falando para mim, para nós. Se nós desejarmos, se nós amamos a vida, uma das coisas que precisamos urgentemente fazer é colocar um freio na língua. Porque só assim nós vamos ver dias bons. Oh, coisa boa é você encontrar o irmão, olhar no olho dele, pegar na mão, a paz do Senhor. Você já pensou, você encontrar o irmão e vem aqui, você entra numa rua para não se encontrar com ele. Seu destino era esse, mas aí você entrou para cá porque o irmão vai vindo ali. É para isso que Jesus nos chamou? É para isso que Jesus te chamou? Refreie a sua língua do mal.
teus lábios não falem engano. Glória a Jesus, não falem engano. Olhe só, meus irmãos, Tiago diz que a língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza. E é inflamada pelo inferno, viu? E é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. O homem consegue domar um cavalo bravo, um boi bravo. Consegue domar até uma baleia, um pássaro. Pássaro que é estritamente silvestre, mas o homem consegue domar e ele vem e pousa no seu dedo. Mas Tiago está dizendo que a língua é muito difícil de se domar. Ele diz assim: vede, irmãos, uma grande nau, uma grande embarcação. A nau me parece que até é considerada até 200 passageiros naquela época. Com um pequeno lemezinho lá na traseira do navio, ó. Pequeno lemezinho domina, governa aquele corpozão grande, aquele navio. Hoje nós temos aí os grandes navios cargueiros de 200, 300 metros de comprimento. E dá 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes o comprimento desse templo. E apenas um pequeno leme lá na traseira, ó, consegue dominar aquele corpo gigante. Mas aí Tiago diz que a língua não é tão fácil de dominar como é fácil dominar uma grande embarcação. Aí ele diz que da mesma boca procede bênção e maldição. Mas uma coisa que eu acho interessante quando ele diz assim, está lá no versículo de número 10, a última parte: meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Viu? Não convém que isso se faça assim, isto é, não é conveniente, não é certo, é imoral. O crente, com a mesma boca que está aqui, glorificando a Deus, glória a Jesus, mas pisou no pé dele: seu desgraçado, isso, aquilo, outro. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim, diz Tiago. Aí Tiago diz assim: porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas? Será que pode? Ou a videira figos? O que é que a videira produz? Uvas. Quem é que produz figo? A figueira. E quem é que produz azeitona? A oliveira. Então, na qualidade de oliveira, você tem que produzir azeitona. Na qualidade de videira, você tem que produzir uvas. Agora, já pensou um crente que é filho de Deus abrir a boca para amaldiçoar, para brigar, para descompor, para injuriar? Está errado. Está errado, não é assim. Por que Deus exige isso de nós? É porque Ele quer que eu melhore. Ele quer que nós melhoremos a nossa conduta, a nossa caminhada aqui na terra. Jesus nos chamou para fazer a diferença. Olha, irmãos, o mundo lá fora, as pessoas viram a perna, diz o que quer, não tem que se porte. Mas nós, o mundo, ele não faz, mas exige que nós façamos. Exige. Qualquer coisinha, por mais mínima que a consideremos, irmão, você é crente, você não pode fazer isso. Por quê? Porque ele sabe que nós temos regra, nós temos conduta santa. E determinadas condutas é incompatível com a vida cristã. Glória a Jesus. Para terminar aqui no versículo de número 11, ele diz: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga.
Qual é melhor? É viver em briga e contenda ou viver em paz? Claro que é viver em paz. Coisa boa quando a gente tem paz com os nossos irmãos, paz com os nossos amigos, paz na família. É uma bênção de Deus. E é assim que Deus quer. É as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe e nos esforcemos. Nos esforcemos, irmãos, para melhorar. Vivemos num mundo perdido, num mundo que moralmente é uma catástrofe. Mas Deus conta conosco como remanescente de Deus aqui na terra, para fazermos a diferença no sentido bom, no sentido positivo, no sentido da verdade. Que Deus nos ajude, que Cristo nos abençoe, por amor do seu eterno